Parlamentares de oposição no Congresso Nacional, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pressionam pela aprovação da PEC do fim do foro privilegiado. A proposta de emenda à Constituição acaba com o foro especial para deputados e senadores em casos de crimes comuns, como corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Se aprovada, eles passariam a ser julgados por juízes de primeira instância, como qualquer cidadão comum. O fim do foro privilegiado foi aprovado no Senado em 2017, mas está parado na Câmara Federal desde 2018. A proposta é considerada uma reação à mudança de entendimento do STF, que decidiu manter ações contra ex-autoridades da na Corte, desde que os crimes tenham sido cometidos durante o exercício do mandato. Na prática, a medida garante, por exemplo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue sendo julgado no Supremo, mesmo tendo deixado a presidência da República. Além da PEC do fim do foro privilegiado, apoiadores de Bolsonaro querem anistia aos envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado e abertura de processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para entender os pontos positivos e negativos do fim do foro privilegiado, eu, Kátia Pereira, recebo agora no Palavra Aberta a advogada criminalista, professora de Direito e Processo Penal da Anhanguera, vice-presidente do Instituto de Ciências Criminais, Paola Alcântara. Bem-vinda ao Palavra Aberta, obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia a todos que estão aqui comigo e aos ouvintes também. Recebo também o advogado criminalista, professor da PUC Minas, Eduardo Milhomens. Bem-vindo, professor. Bom dia, Kátia, bom dia, meus colegas daqui da bancada. E estamos recebendo também o advogado, professor de Teoria do Estado, professor da Unipac, Ricardo Souza. Obrigada pela presença, bem-vindo. Eu que agradeço, Kátia. Bom dia também. Bom dia, audiência. Hoje a gente está com o Palavra Aberta com um formato um pouco diferente. Dessa vez nós temos aqui o que a gente vai considerar meio termo sobre o assunto que a gente está debatendo. Então, já que é considerada aqui como a pessoa que vai trazer para a gente um ponto de vista de meio termo, ou então o que a gente vai chamar aqui, entre aspas, de ponto de equilíbrio, vou começar ouvindo a doutora Paola Alcântara para explicar para a gente o que está em jogo nessa PEC do fim do foro privilegiado. Bom dia a todos. Bom, sendo muito objetivo, o que se discute hoje é se os julgamentos a partir de uma prerrogativa em razão da função, o que é isso? Em razão do cargo que aquela pessoa ocupa, estar ligada, por exemplo, ao STF, se mantém ou não a partir dos crimes que essa pessoa pratica. Então, em resumo, sim, se o STF faz o julgamento, por exemplo, de uma pessoa que praticou crimes relacionados ao exercício da sua função, se manteria ali com o exercício do seu cargo ou não. E aí eu queria, doutora, que você lembrasse para a gente, trouxesse para a gente quando é que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento, como que era, como que passou a ser e agora essa polêmica. Perfeito, assim, de modo geral, até 2018, nós tínhamos um posicionamento. Em 2018, fixou-se o entendimento de que o STF faria o julgamento desde que os crimes que fossem praticados estivessem relacionados ao cargo e durante o exercício daquele mandato. Encerrado o mandato, então, retornaria à primeira instância, se fosse o caso. Por exemplo, e aí aqui, Kátia, só para a gente definir e usando um termo talvez mais acessível, né, para a gente tirar o juridiquês, desde que as pessoas não estivessem sido intimadas para apresentar as suas alegações finais. E aí a grande discussão hoje, né, com essa alteração em 2025, a partir de uma interpretação do STF, é que ainda que o cargo tenha sido encerrado, seja porque a pessoa renunciou, seja porque ela de fato perdeu em razão do período, é que se mantenha o julgamento lá no STF. Agora a gente vai começar a ouvir ponto e contraponto. Professor Ricardo Souza, o senhor tem questionamentos e não concorda com o fim do foro privilegiado. Por quê? E na sua avaliação também, por que parte da classe política passou a defender uma PEC como essa? Pois bem, Kátia, inicialmente eu parabenizo por trazer essa discussão, né? Não tenho dúvida que
nos próximos dias e meses, essa discussão vai ganhar cada vez mais força e ela é importantíssima, sobretudo no momento que o atual político, não só o Brasil, mas que o mundo está passando. A primeira questão que eu acho que é importante a gente destacar aqui é o seguinte: o conceito de foro privilegiado, eu não entendo que ele é o mais adequado. Na verdade, o que a legislação fala, né, na verdade a própria Constituição, é de foro por prerrogativa de função. Na medida que a gente coloca o termo privilégio, parece que é uma vantagem, mas na verdade é uma garantia relacionada ao cargo, ao exercício daquela função, né, do parlamentar ou do cargo público, né, porque também os chefes do executivo e também membros do Ministério Público, membros do Judiciário também gozam dessa prerrogativa de foro. Então ele foi criado para proteger o exercício daquele cargo. Existe uma lógica para isso. Por exemplo, se evita que naquela mesma unidade ali, digamos assim, administrativa ou jurisdicional daquele pedaço do Estado, né, município, Estado, ou qualquer que seja essa unidade, os pares ali acabem avaliando a si mesmos. Então, tenta-se levar sempre que for um crime, né, relacionado ao exercício daquele cargo para uma instância superior. Exemplo, prefeitos, vereadores, quando cometem crime no exercício do cargo, eles são julgados no TJ. Deputados, governadores vão ser julgados no STJ. E por aí vai. Então, existe uma lógica para isso, né? Então, assim, infelizmente, em momentos que nós temos maior crise política, maior discussão, o foro, mais uma vez, vem à tona, porque quando nós fazemos essa análise inicial, foro privilegiado é um termo pejorativo. A maior parte da população, sobretudo quando está insatisfeita com a política, ela já pensa nesse foro como um problema e quer evitar isso. Então, isso é trazido e nesses momentos, e eu penso que não é o ideal, porque em se tratando de uma questão tão importante, que foi levada a uma norma constitucional para garantir o exercício daquela atividade, o exercício do poder, nós temos que ter bastante cuidado. E aí, na medida que a gente for evoluindo aqui sobre os detalhes, a gente destaca mais alguma outra questão. Essa PEC, porque há várias propostas nesse sentido, né? Mas esta que está sendo defendida por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro garante o fim do foro privilegiado para deputados e senadores. E não se trata aí de governadores, prefeitos. Neste caso, qual que é o problema que o senhor vê? O que acontece? Existem várias propostas em andamento. A mais importante delas realmente é a PEC. Mas notícias de ontem para hoje, bastidores, desde aquela confusão que aconteceu no dia 6 na Câmara, é de que hoje Arthur Lira, com outros parlamentares, estão redigindo um texto de uma nova proposta. Esta proposta, sim, mediante o acordo que foi feito em razão do bloqueio da pauta que aconteceu essa semana, é a que viria a ser votada. Então, assim, a PEC, ela traz essa questão específica de parlamentares, mas a gente não sabe o que virá pela frente. Poderia ser mais abrangente. Poderia ser mais abrangente. Mas mesmo que fique só nos parlamentares, pensemos bem aqui as características específicas do Brasil. Nós sabemos que a política, ela está extremamente acirrada. Se a política está acirrada em Brasília, o que dirá numa cidadezinha do interior? O que se tenta evitar com foro parlamentar, com foro por prerrogativa de função, é exatamente que o acirramento político não atrapalhe o exercício da função. Porque imaginemos aqui um deputado de uma cidade pequena, entendeu? Um governador, um prefeito que vai ser julgado por um juiz de primeira instância numa cidade dessa. A gente sabe como é que é a briga política nas cidades pequenas. Então você tem ali, tudo muito próximo, o prefeito, do delegado, do juiz. E na hora que nós levamos isso para a primeira instância, várias questões podem entrar aí que podem prejudicar essa isenção e essa isonomia entre os poderes. Posso citar aqui também outra coisa que pode atrapalhar nisso. Uma grande discussão nacional hoje é a questão das emendas parlamentares. O político pega a emenda, direciona para aquele município ali que é o termo até muito pejorativo, é o curral eleitoral dele, né? Ele investe ali para poder ter benefício lá na frente. Isso também impacta do ponto de vista pode impactar, né? Infelizmente, pode impactar do ponto de vista de uma análise criminal, porque uma acusação de um crime, ela pode colocar por fim uma carreira. Então, também por isso. Mas, com relação à sua pergunta da PEC, existe a PEC, mas a informação de hoje é essa.
Arthur Lira está confeccionando um projeto de lei. Da Câmara. Professor Eduardo Milhomens, quais seriam os pontos positivos do fim do foro privilegiado? A principal questão que eu vejo nessa tomada dessa PEC novamente é uma retomada do Congresso do seu poder, que é o poder legislativo. Até agora, o que a gente viu de 2018, igual a doutora Paola falou para frente, é que foi o judiciário que decidiu sobre competência de julgamento para crimes. E isso é complicado. Não deveriam os tribunais decidir sobre isso. Quem deve decidir sobre competência dentro do nosso sistema jurídico e processual é o Congresso. Então, o Congresso, nesse momento, está chamando para ele a responsabilidade que é dele. E agora a gente vai definir regras concretas que vão estar ali dentro do nosso Código de Processo Penal e pode ser até mesmo na nossa Constituição, que efetivamente demonstre onde você vai ser julgado, onde aquela pessoa vai ser julgada, e como, e por quê. E não vamos deixar para os tribunais decidir a belo prazer que agora vale e agora não vale, igual vem acontecendo. 2018, antes 2014, 2018, agora 2025 novamente. E amanhã, daqui 2 anos, a gente pode pensar numa composição do STF mudando novamente. Vamos voltar um pouco atrás? Isso é muito ruim para o sistema. O sistema ele precisa disso. E é uma competência do nosso legislativo. Essa retomada desse poder, neste momento, eu acho super válida. E, lógico, vão ser discutidos os pontos. Até quando e pode não ser. Eu, particularmente, eu sou muito restritivo ao foro, por prerrogativa de função. Eu acredito que só alguns cargos devam ter. Por exemplo? O presidente da República, o governador do Estado. Isso porque a gente tem na nossa Constituição, e principalmente o órgão de acusação, ele toma um poder muito grande e é necessário para ele ser o órgão de acusação, você dá esse poder a ele e, ao mesmo tempo, em alguns cargos que são de extrema importância, alto grau do executivo, né, governador, prefeito, presidente da República, se você olhar em toda a legislação no mundo inteiro, eles têm uma restrição contra o foro. Até mesmo suspensão. Alguns casos, o presidente da República ele nem tem foro, porque o foro dele é só o Congresso. Ele não responde, aqueles processos ficam suspensos. Talvez o governador poderia ser assim também. Talvez o prefeito poderia ser assim também. É uma discussão, mas quem tem que fazer isso não são os tribunais. Quem tem que fazer isso é o nosso Congresso. E acredito muito que tomara que eles consigam tirar um pouco de outras políticas que vêm por trás dessa PEC e coloquem realmente uma estabilização desse sistema de competência. Vamos ver se eu entendi o que o senhor disse, professor Eduardo Milhomens. O senhor é a favor da discussão. É claro que o senhor tem um ponto de vista também sobre o fim do foro privilegiado, mas que a discussão passe pelo Congresso Nacional e não que fique nesse vai e vem no Supremo Tribunal Federal. Mas, aí ficou claro esse ponto, né? Agora, se acontecer o fim do foro privilegiado, como o professor Ricardo pontuou aqui para a gente, não haveria, digamos assim, entre aspas, uma contaminação dos julgamentos em tribunais locais? Ou uma influência, uma pressão? Pois é. É confuso a gente pensar nisso dentro de uma ótica de sistema, porque se a gente dá para o juiz inamovibilidade, a gente dá vitaliciedade, garantias quase extremas para ele manter um único adjetivo que a nossa Constituição dá ao judiciário, dá ao poder judiciário, que é exatamente o quê? Manter isonomia, manter aquilo que ele faz, que ele deve julgar sem as suas convicções pessoais, mas no fato que é posto para ele, a gente está indo na contramão disso. Para que eu vou ter medo que um juiz faça isso se eu dei a ele as garantias de proteção contra isso? Quer dizer, um prefeito não vai conseguir tirar o juiz daquela cidade, porque ele não pode mudar daquela cidade. Ele não pode sofrer retaliação. Mas a gente não vê hoje, por exemplo, a gente viu críticas ao juiz Sérgio Moro, hoje a gente vê críticas ao ministro Alexandre de Moraes,
Isso a gente está vendo que é praticamente deve ser combatido, mas acaba sendo inevitável. E você colocou um ponto super interessante e que demonstra muito isso que eu estou falando. O Alexandre de Moraes e o Moro são criticados exatamente por quê? Porque puxou o foro para ele. Os dois puxaram o foro para ele. O ex-ministro Moro e o ex-juiz Moro, as ações que foram declaradas nulas, elas não foram anuladas por causa dos vazamentos. Elas foram anuladas por causa da extensão do foro que ele fez. Ele pegou todas as ações e quis julgar tudo ali para ele. Por quê? Porque a gente não tem um entendimento fixado, forte, pelo nosso legislador. A gente tem regras esparsas no STJ, por exemplo, sobre competência. Se você pegar a jurisprudência do STJ, a maioria das súmulas é sobre competência. Por quê? Falta de poder legislativo. Doutora Paola, a senhora ouviu atentamente aí os dois argumentos, né? Alguma coisa muda no seu ponto de vista? Quer acrescentar? O que a senhora traz para a gente agora? Kátia, Ou é voto de Minerva, enfim. Bom, eu acho que a gente, até para contextualizar esse tema, precisa de alguns passos atrás. Qual é o grande ponto aqui que o doutor Eduardo Milhomes trouxe? De fato, a matéria competência, ela precisa passar por um processo legislativo. Não caberia inicialmente ao STF determinar quais seriam as formas de aplicação daquele foro, né? Assim, e aí, qual é o grande ponto? O STF vem se manifestando no sentido de trazer, e aí o discurso é segurança para a aplicação do foro privilegiado. Por que houve essa mudança de 18 para 25? E aí, trazendo aqui alguns pontos para as pessoas que são a favor da aplicação do foro e das pessoas que são contra. Porque, por um lado, existe, de fato, essa garantia em relação ao julgamento, para um julgamento ainda mais imparcial, ainda mais com aquela característica de lisura. E, por outro lado, se traz também aquela sensação de estamos privilegiando pessoas e estamos também tratando de maneira diferente quem, na verdade, deveria, de certo modo, nos representar. E aí, o STF usa todos esses argumentos para trazer aquela discussão de o seguinte: estamos mantendo todos os julgamentos aqui, porque se eu coloco esse julgamento para ser realizado em primeira instância, ele pode ser moroso, ele pode ter algum tipo de interferência, pode ser que aconteça, inclusive, o que a gente chama de prescrição, que é quando o Estado perde o direito de punir aquela pessoa por um determinado fato. Então, todo esse pano de fundo é, de fato, para um argumento de segurança. E, de certo modo, este argumento ele é legítimo, mas ele não se sustenta quando a gente usa todos os outros argumentos que o Dr. Milhomes trouxe em relação ao processo legislativo. Eu acho que isso é um ponto que a gente, de fato, precisa trazer para a discussão, entende? Então, eu concordo com os argumentos que o Dr. Milhomes trouxe, acho que eles realmente são favoráveis e a gente precisa de aprofundar mais nessa discussão. Professor Ricardo Souza, o Eduardo Milhomes fala da importância de o Congresso Nacional decidir sobre eu vou continuar chamando de fim do foro privilegiado, porque é o termo mais comum que alcança, né, o público de uma maneira geral, e não o Supremo Tribunal Federal. E aí? O que acontece, né? O doutor Eduardo ali, eu concordei com a maior parte dos argumentos dele. Na verdade, assim, no final das contas, há uma pequena divergência com relação à conclusão. Ele fez uma observação que é extremamente importante, que nós temos que analisar o sistema em si. E dentro dessa lógica do sistema, sim, essa questão da competência, as questões relativas à competência deveriam, sim, ser tratadas pelo Legislativo. Com relação a isso, eu não vejo problema algum. Inclusive, com relação a se discutir e se evoluir com relação aos mecanismos que nós temos hoje, isso não tem problema nenhum. Mas também analisando o sistema, o ordenamento jurídico, a Constituição, ela é a norma maior que deve orientar esse sistema. E não à toa o legislador colocou a questão do foro no texto constitucional. Essa é a primeira questão. Com relação a, por exemplo, os juízes, eles têm uma série de mecanismos para poder garantir que eles sejam isentos, na teoria é isso realmente. Mas o próprio caso que foi trazido aqui do juiz Moro e da Lava Jato, nós temos que entender o seguinte: por exemplo, o juiz Bretas do Rio de Janeiro,
que determinou a prisão de um ex-presidente, que foi Michel Temer, uma prisão que durou, salvo engano, 2 horas, ele foi afastado do cargo. Por vários motivos. Foi, inclusive, num momento que também havia essa discussão relativa à competência, que, salvo engano, foi lá em 2017 ou 2018. Também a questão relativa à competência avocada pelo ministro Alexandre de Moraes, a única observação que eu coloco em diferença com a situação do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, foi que o grande problema foi que a exceção de incompetência, que é o recurso pelo qual a defesa apontou a incompetência, ela foi apresentada, salvo engano, em 2016 e só foi julgada em 2021. Esse foi o problema. No caso do Alexandre de Moraes, todas as alegações relativas à competência já foram apreciadas pelo Pleno. Então, é uma situação que já está saneada. Voltando à questão do foro, eu acho que é importante também a gente ver, nós sempre fazemos a comparação como é que funciona no resto do mundo. O Brasil realmente é um caso à parte, que tem uma prerrogativa de foro ampla, mas nós vamos analisar quantos países. A França tem algo semelhante, mas, por exemplo, Itália, Portugal, Alemanha, que não tem essa prerrogativa, lá tem um mecanismo que talvez no Brasil não funcionasse, que é o seguinte: as autoridades respondem na primeira instância, só que mediante autorização dos pares. Imaginemos aqui no Brasil se uma regra dessa, e pelo que está se desenhando aí, pode desembocar nesse sentido. Os parlamentares vão responder na primeira instância, mas mediante autorização dos seus pares. Por exemplo, uma investigação, uma busca, apreensão, uma medida cautelar vai ter que ser submetida primeiro à mesa, né, competente ali, aos pares dele, para poder validar aquela medida ou não. Então pode ser que estejamos aí diante de uma situação que, na verdade, vai garantir uma impunidade sem fim. Sou a favor da discussão, sim. Eu entendo que não é o melhor momento e talvez o que nós precisamos aqui são ajustes finos. Não é o melhor momento por quê? Por conta da grande ebulição política. Por conta da grande ebulição política. Outros dados aqui que são interessantes para a gente. Hoje, 40% dos parlamentares respondem a algum processo. Desses partidos que estão propondo essa mudança agora, eles são os que têm mais parlamentares respondendo a processo nas instâncias superiores. A gente teria o melhor momento, doutora Paola? Eu entendo que este não é o melhor momento para discussão. E aí, retomando um pouco essa discussão sobre a fixação da tese do STF, o pano de fundo também é esse, né? Porque chega num determinado momento para o julgamento e aí, por exemplo, esse parlamentar ele pode pedir a exoneração do cargo para que ele retorne para a primeira instância. E aí esses efeitos que eu disse sobre prescrição ou sobre algum tipo de intervenção possam, de fato, acontecer e evite um julgamento para uma condenação. E todos os efeitos que nós tenhamos, né, em relação à condenação, ali acabam não interferindo. Então, esse é também uma grande discussão e talvez esteja relacionado com esta PEC, com essa discussão nesse momento. Doutor Eduardo Milhomes, para arrematar, a gente já sabe do seu posicionamento, mas nas suas considerações finais, que o nosso tempo está acabando. Essa questão, pegando se é o bom momento ou o mau momento, eu tenho hoje um entendimento que, às vezes, o momento não é o melhor, mas era o momento que tinha que ser. Porque se você deixar para o Congresso nosso, ou ele fica discutindo outras coisas, ou aparecem esses momentos e a gente consegue efetivamente evoluir nessa discussão. Eu espero que o Congresso discuta. E eu acho que o momento é propenso para discussão. Ao mesmo tempo que nós temos 40% dos parlamentares sendo ali julgados e pensando nisso, a gente vai ter também um outro contraponto daqueles parlamentares que estão visualizando essa retomada de poder do Congresso contra o STF de uma forma republicana, democrática. Eu acho importantíssimo, talvez, esse início de discussão, que o Congresso retome as rédeas que ele tem que tomar. Agora, pelo que a gente viu durante a semana, professor Ricardo, o senhor vê essa postura republicana, democrática, para discutir esse assunto? Eu gostaria de ter visto, viu? Mas muito me preocupa o cenário. Não só por conta desse número, que eu falei, de 40% dos parlamentares estarem respondendo a esse processo, mas, sobretudo, porque, pelo que se apresenta aí, essa situação ela pode ser também uma forma de desvencilhar os parlamentares de um resquício
de um respeito republicano entre os poderes. Porque, na medida que eles sabem, inclusive, que eles poderão ser responsabilizados e serão julgados por essas cortes superiores, há um certo equilíbrio, né? Como diria, há algodão entre os cristais. Na medida que essa possibilidade ela se esvai totalmente, o próximo passo, vocês não tenham dúvida, vai começar a ser ataques mais diretos ao Poder Judiciário. Porque a partir daí, caso esse foro seja extinto, os parlamentares estariam diante de uma situação muitíssimo confortável. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos a PEC do fim do foro privilegiado. Recebemos a advogada, vice-presidente do Instituto de Ciências Penais, advogada criminalista Paola Alcântara. Obrigada pela presença. Até breve. Agradeço também pela presença ao advogado criminalista, professor da PUC Minas, Eduardo Milhomes. Obrigada, professor. Até a próxima. Kátia. Obrigada também ao advogado, professor da Unipac de Teoria do Estado, Ricardo Souza. Obrigada pela contribuição. Obrigado, Kátia. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube e também o Spotify e outras plataformas de áudio. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30, no Jornal da Itatiaia.